Então, pessoal, vamos lá falar da transferência de calor por condução, que é uma das três possíveis formas de transferir calor. Então, posso transferir calor por condução, também posso transferir por convecção e por radiação térmica. Mas aqui nós vamos falar da transferência de calor por condução. E vai ficar bem claro que o nome transferência de calor por condução, ou seja, condução é um nome ótimo, porque o calor é meio que conduzido, essa energia é meio que levada adiante de forma conduzida. Então, para a gente começar a entender, vou colocar uma característica que é interessante da transferência de calor por condução. A transferência de calor por condução, ela ocorre principalmente em sólidos. Então, é principalmente nos corpos sólidos que eu noto esse tipo de transferência de calor. Então, ocorre principalmente em sólidos. Note que eu não escrevi que ocorre exclusivamente, tá? Mas em outros materiais, como no caso os fluidos, que são os líquidos e os gases, ocorre muito pouco. Os fluidos, que são os líquidos e os gases, ocorre principalmente convecção, porque nos líquidos e gases a matéria pode se deslocar. Então, esse processo convectivo ele é mais comum para líquidos e gases, e para sólidos é mais comum a transferência de calor por condução. Então, é principalmente nos sólidos. E é exatamente por isso que na figura aqui eu representei uma pessoa segurando um corpo sólido. Até escolhi, ou quero imaginar, que esse material aqui é um metal, que me dá a garantia que vai ser um corpo sólido que, quando aquecido, não vai vir a pegar fogo e nem derreter tão facilmente. Eu posso elevar ele a temperaturas mais altas e ele continua no seu estado sólido. Para a maioria dos metais isso é verdade. Então, o que acontece aqui? Como que o calor é conduzido? Imagine que a extremidade, que não é a que está sendo segurada pela pessoa, essa extremidade de cá, esteja em contato com essa chama. Essa chama seria, então, o nosso corpo quente. Ok? E o nosso corpo quente ele está em contato com a outra extremidade da barra, que não é a que a pessoa segura, que seria, no caso aqui, o corpo frio. Ok. Nesse caso, eu vou imaginar que as partículas do ar, quente, por conta da chama, elas se encontram com as partículas daquela extremidade fria do metal. E com isso elas trocam energia por conta de colisões. As partículas que estão mais quentes estão mais rápidas e colidem com as partículas do metal que são mais frias. Com essas colisões, as partículas do metal, que eu estou representando aqui de forma exagerada, elas começam a aumentar o seu grau de agitação. Tudo bem? Só que o que acontece? Essas partículas, quando aumentam o seu grau de agitação, elas começam a colidir, a se chocar com suas partículas vizinhas. Essas colisões fazem com que partículas que recebam essas pancadas se tornem mais rápidas. Logo, se elas aumentam o grau de agitação, está aumentando a temperatura. E isso vai acontecendo consecutivamente. Partículas vizinhas vão recebendo choques de partículas mais rápidas, e ao receber essas pancadas se tornam partículas mais agitadas. E isso vai sendo levado adiante. Isso vai sendo conduzido. Então eu noto que ao longo deste corpo, que está sendo segurado pela pessoa, a agitação das partículas faz com que a temperatura vá aumentando. Logo eu percebo que está sendo conduzido ao longo dessa barra uma energia que nós chamamos de calor. Então vai até chegar um momento em que essas partículas pouco a pouco vão sendo consecutivamente agitadas e a extremidade onde a pessoa está segurando vai ficar tão quente que ela não vai dar nem conta mais de segurar essa extremidade da barra. Ela vai começar a se queimar. Passando um pouquinho mais adiante, a gente vai falar agora de quais são as características. Depois de ter entendido o porquê, vamos retomar isso falando das características dessa transferência de calor, que é chamada de condução. Primeiro motivo, qual que é o motivo, o que leva aos corpos transferirem calor por condução? O que leva a isso é o choque de partículas mais rápidas colidindo com partículas mais lentas. E por sua vez, ao receber essas pancadas, se tornam mais rápidas e vão transferindo essa energia adiante. E é exatamente essa energia que a gente chama de calor, e é exatamente essa transferência que a gente chama de transferência de calor por condução. Então o motivo, eu vou escrever aqui que o motivo é devido as colisões de quem com quem? Colisões das partículas mais rápidas, que são aquelas que estão com maior temperatura. Lembrando que partículas com, ou
pedaços do corpo que estejam com maior temperatura, as partículas daquela parte estão com maior agitação. Então, é devido à colisão das partículas de maior temperatura, ou seja, as mais rápidas, partículas mais rápidas, com quem? Com as mais lentas. Mais rápidas com as mais lentas. E por sua vez se tornam mais rápidas. E que vão levando adiante, transferindo essa energia que a gente vai chamar de calor, e a forma como ela é transferida é por condução. Bom, como eu preciso de partícula colidindo, a transferência de calor por condução ela nunca vai ocorrer se não tiver matéria, se não tiver partícula. Então vamos escrever a segunda característica. A transferência de calor por condução ela não ocorre no vácuo. O vácuo é a ausência de matéria. Sem matéria não tem como partícula mais rápida colidir com partícula mais lenta, né? Então vamos escrever aqui, ela não ocorre no vácuo. Legal, essa é a segunda característica. E uma terceira é que nesse tipo de transferência de calor a gente não nota deslocamento de matéria. Aquela parte que ficou quente primeiro da barra que a gente viu no exemplo, ela não troca de lugar com a porção fria. Beleza? A transferência dessa energia vai ocorrendo partícula a partícula. Tudo bem? Então não existe uma troca de massas, não existe um deslocamento de matéria, diferente da transferência por convecção. Mas aqui a gente está focado na condução. Então aqui não ocorre, vou colocar aqui até de forma destacada, colocar um não bem grandão aqui, não ocorre deslocamento de matéria. Essa é uma terceira característica da transferência de calor por condução. Não ocorre deslocamento de matéria. Legal. Mas o que a gente precisa entender é que na natureza tem materiais que são melhores que outros para fazer esse tipo de transferência. Então vamos entender um pouco mais disso. Então, pessoal, todos os materiais eles vão ter uma grandeza, uma característica que é deles, chamada de condutividade térmica. Como está descrito, é a capacidade de um material de conduzir calor. Logo, alguns materiais vão ter uma capacidade maior e outros vão ter uma capacidade menor. Esses materiais que têm uma boa capacidade e fazem muito bem a transferência de calor por condução, eles vão ser chamados de condutores térmicos. Eles se encaixam nessa categoria. Por outro lado, materiais que não fazem bem a transferência de calor por condução vão entrar num outro time, numa outra categoria, chamado de isolantes térmicos. Tudo bem? Então existe uma grandeza que chama condutividade térmica, que ela é muito denotada pela letra K. É muito comum que se use a letra K para ela. E esses valores de condutividade térmica você não precisa decorar. Exercícios, provas, vestibulares, eles costumam dar isso aí. Ou então eles falam assim, metais, e a gente vai lembrar que os metais têm qual característica? Conduzir bem o calor. Ou então vamos falar de outros materiais que a gente já reconhece que são ruins em fazer a condução de calor e são isolantes, tá? Mas se tiver uma tabela ou se tiver um enunciado ou em alguma situação você encontrar a descrição com valores, você pode notar o seguinte. Veja bem, aqui eu queria que você notasse que nessa lista eu tenho materiais e logo ao lado a sua constante K, também chamada de coeficiente de condutividade térmica. Tá bom? Esse valor ele varia de material para material e a gente vai perceber o seguinte. Materiais como, por exemplo, esses aqui que eu estou colocando uma chavezinha em volta, eles têm valores elevados. Claro que entre eles tem alguns que têm valores maiores, outros menores. Mas eles têm valores bem elevados e eu vou te mostrar isso em comparação a outros que têm valores bem baixos. Materiais com alto valor de condutividade térmica, eles entram na categoria de condutores. Ou seja, essa turma aqui, ó, eles são os condutores térmicos. Repare que se você olhar para a tabela, em geral eles são o quê? Metais. Mas dentre eles tem aqueles que são ainda melhores que outros. Ao que se deve o fato dos metais serem bons condutores térmicos? Eles têm na sua estrutura muitas partículas com liberdade, são os elétrons. Os elétrons conseguem se agitar bem e fazer com que essas colisões que fazem as partículas se agitarem sejam mais efetivas. Então, em geral, a gente tem os metais como bons condutores térmicos. Por outro lado, existe uma gama enorme de outros materiais
e não fazem bem isso. Então um erro muito comum é falar assim, existem materiais que não conduzem calor. É errado. Todo material conduz. Tem os que conduzem bem, que a gente vai chamar de condutores, e tem os que não conduzem tão bem. Ou seja, que conduzem mal, que a gente vai chamar de isolantes. Então não caia nessa pegadinha de falar que isolantes térmicos não conduzem calor. Eles conduzem, mas conduzem mal. E eu noto isso, se eu tiver uma tabela de condutividade, pelos valores da sua condutividade térmica, que são valores menores, são valores baixos. Olha para você ter ideia ali, algo como a madeira. O valor de condutividade térmica dele é 0,11 até 0,14. Diferente de materiais como a prata, que a condutividade térmica é 427, um valor elevadíssimo, né? Então a gente vai ficar atento a isso. Mas queria deixar aqui o registro de que condutores térmicos conduzem bem o calor, então fazem bem esse papel de levar o calor adiante devido à colisão de partículas com outras, e isolantes conduzem mal. Não quer dizer que eles não conduzem, eles conduzem mal o calor. Vou colocar isso aqui porque isso é importante, tá? E esses caras aqui conduzem também, porém conduzem bem. Fazem com que o fluxo de calor seja maior, conduzem bem o calor. Tudo bem? Outra coisa interessante para a gente ir para a próxima parte é entender assim, galera, que não tem essa de material bom e ruim. Os condutores são bons para algumas aplicações, isolantes são bons para outras aplicações. Então depende daquilo que a gente está precisando e vamos comentar isso em uma aplicação. Vamos lá. Então, pessoal, uma aplicação muito legal sobre condutores isolantes térmicos e a física aplicada à condução térmica, que é o que a gente está falando aqui, né? A transferência por condução. Olha só, o espeto metálico de churrasco não é aquele de bambu pequenininho, não. O espeto metálico de churrasco, ele tem uma aplicação maravilhosa. Veja bem, a gente entende que ele é constituído de duas partes muito bem definidas. Tem a parte onde a gente espeta os alimentos, que ela é metálica, ou seja, ela é de metal. A gente, como viu, é de um material condutor, tá bom? E tem uma outra parte que é onde a gente manuseia esse instrumento, né, que é o espeto, que ela é de madeira. E a madeira é um material isolante, então aqui eu tenho a madeira. Tem um motivo muito especial para isso, e a gente já comenta, madeira que é de um material isolante. Legal. Quando eu coloco os alimentos espetados nesse espeto de metal, o que vai acontecer? As partículas do metal se agitam e elas vão conduzindo, ou devido aos choques, vão levando essa energia adiante, fazendo com que todo o espeto fique quente, como a gente já havia comentado anteriormente. O legal é que o bom churrasqueiro sabe disso. Como o espeto fica quente, ele consegue cozinhar o alimento por dentro, porque o calor, ao ser conduzido pelo interior, né, do metal, faz com que ele fique quente e ele consegue cozinhar o alimento por dentro. Então, bons churrasqueiros sabem que alguns tipos de corte de carnes ou outros tipos de alimento é melhor a gente preparar eles com espeto metálico. Porque, como o espeto vai ficar quente e ele está no interior do alimento, ele cozinha o alimento por dentro. Então evita que o alimento fique muito cru, aí depende do ponto, mas ele cozinha o alimento por dentro. Porque o calor vai sendo conduzido ao longo do metal, porque ele tem uma característica de ser um excelente condutor. Mas eu não quero que esse metal conduza o calor e eu não quero que isso venha queimar minha mão. Eu quero que ele conduza bem o calor, mas eu não quero que isso queime minha mão quando vier a manusear esse instrumento que é o espeto. Então, na extremidade aonde nós vamos manusear, pegar, girar e tudo mais, a gente tem o quê? A gente tem outro material. A gente tem a madeira. Então, esse calor que eu representei aqui sendo conduzido, quando chega aqui, ele pode até esquentar essa extremidade da madeira. Mas esse calor, com muita dificuldade, ele vai passar adiante. Ele não vai conseguir ir muito longe. Porque quando aqui fica muito quente, é muito provável que ele troque calor com o ar. Então essa região aqui já fica bem mais fria, bem naquela temperatura que eu consigo pegar sem me machucar, sem me queimar, e isso é excelente. Então tá vendo? Tem materiais que são bons para serem condutores, tem materiais condutores que são bons para fazer certo tipo de coisas, e outros materiais isolantes são bons para outros tipos de coisas. Né? Então, isso aí foi a nossa aula de
condução, beleza? Transferência de calor por condução. Espero que você tenha gostado. Até mais e valeu!